Direto da redação. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é o primeiro passo, deve se reunir hoje. Não se reuniu na sexta-feira, por quê? Segundo informações, não teve acesso aos documentos, ao processo. Havia dificuldade tanto da casa quanto também dos advogados de defesa em ter acesso ao conteúdo do processo, dos depoimentos do Rodrigo Bacelar. Então houve uma dificuldade muito grande e por isso foi adiada para hoje a reunião da CCJ. E vai acontecer às 11 horas. Vamos primeiro à reportagem aqui para a gente conferir. Vamos conferir a reportagem com as informações. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio adiou a reunião desta sexta-feira para decidir se o deputado e presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, segue preso ou não. O novo encontro será na próxima segunda, às 11 da manhã. Rodrigo Bacelar foi preso na quarta-feira na Operação Unha e Carne. Ele é acusado de vazar informações sigilosas da Operação Zargum e de orientar o deputado estadual TH Joias, do MDB, a destruir provas. Bacelar nega ter cometido as irregularidades. TH Joias está preso desde setembro por suspeita de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas para o Comando Vermelho. A prisão de Bacelar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também afastou o parlamentar da presidência da Alerj. Essa é a segunda vez que a Alerj decide sobre a prisão de um presidente em exercício. Em 2017, Jorge Pisciani foi solto pela casa junto aos deputados Paulo Melo e Edson Albertassi. Os três eram acusados de receber propinas para favorecer empresas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O que fundamentou a prisão do Rodrigo, entre os fundamentos que está ali para fundamentar a prisão do Rodrigo, foi o fato do TH Joias, que é um deputado, ter ligado para o Rodrigo na véspera da operação policial, ter conversado com o Rodrigo ao telefone. Um presidente da Alerj atende um deputado a qualquer momento. Se eu sou presidente de um legislativo, um colega, um parlamentar me liga, eu vou atender. Por que eu vou deixar ele atender? Ele é de parlamentar, está empossado, diplomado pela Justiça Eleitoral. Ele conseguiu um partido político para ser candidato, se elegeu suplente. Ele está lá, ele está no exercício do mandato, porque ele teve voto para ser suplente. Morreu um deputado, um indicado pelo MDB, estava secretário de esporte, porque indicou. Então restou quem? Ele ser convocado. Ele foi convocado, não havia outra alternativa, não ser convocar o TH Joias. E ele estava apto. Então ele conversa. Como é que um presidente do parlamento não vai conversar com os parlamentares? É proibido? Mas tudo bem. Aí o que fundamentou? A Polícia Federal pediu a prisão porque disse, entre outras coisas, que o TH Joias chamou o Rodrigo de 01. Porque eu não sei qual seria o número do Rodrigo Bacelar na hierarquia ali da Alerj, o comando ali. Ele é 01, ele é presidente da Alerj, então logo ele é 01. Mas estão tentando criminalizar ali a gíria do carioca, né? Aí o Rodrigo, o TH Joias, também chama ele de irmão, que também é algo corriqueiro. Na igreja, as pessoas se chamam de irmão. Minha mãe tem 90 anos de idade, é adventista do sétimo dia e ela é tratada como irmã Zilda. Todo mundo chama irmã Zilda. Se você trata irmão. Bom, então estão tentando criminalizar também quem chama o outro de irmão, ainda que não seja irmão, não tenha nenhuma relação sanguínea. Mas a Polícia Federal encontrou esse fundamento. Remeteu ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal concordou, disse que precisava prisão preventiva porque o Rodrigo corria risco, porque havia risco de o Rodrigo fugir. Como? O Rodrigo foi chamado por telefone para uma reunião na Superintendência da Polícia Federal e foi. Que fuga é essa? Que ameaça de fuga é essa? E diante desses pedidos, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e concedeu prisão preventiva com base nesses fundamentos. Aí é o que me estranhou. Foi o Alexandre de Moraes, sinceramente é o que eu não compreendo até agora, ter nesses fundamentos concedido prisão preventiva sem nenhum flagrante. Nada encontraram. Encontraram R$91 mil, mas ao que sei,
Ele falou que vou entregar aqui no processo, vou justificar, vou mostrar, porque ele vai falar por quê. Não, tem que documentar. Está no direito dele, como depoente, não, vou documentar, vou entregar aqui. Mas não há um flagrante, não há nada que justificasse a prisão do Rodrigo. Mas aí qual é a acusação? Que o Rodrigo teria vazado para TH Joias uma operação policial que o Rio de Janeiro todo sabia. O Rodrigo não era o único que não sabia. O Rodrigo foi chamado à delegacia, todo mundo estava dizendo, os blogs, tudo noticiando que o Rodrigo Bacelar seria preso, ele era o único que não sabia que seria preso. E foi lá. Então, que vazamento de informação, que informação privilegiada é essa? Uma informação que não detinha. A Polícia Federal não deu essa informação para Rodrigo, não. Essa informação, ela circulava no Rio de Janeiro, ele não era detentor oficial dessa informação. Essa informação circulava no Rio de Janeiro, eu vou mostrar como ela circulava. No dia 2 de setembro, eu fiz essa postagem na minha rede social X. Eu vou ler, veja aí o que eu escrevi na minha rede social, que eu sempre faço isso, eu escrevo por metáforas, fica um monte de gente curioso querendo saber o que é, mas vamos aqui. Matilde ligou o radar. Você sabe quem é Matilde? Matilde é a fofoqueira, é a mulher que sabe de tudo, é bisbilhoteira. Matilde ligou o radar. Movimento estranho na Praça Mauá. A Praça Mauá é sede da Superintendência da Polícia Federal. Até os ancestrais do canal do Valongo estão inquietos. O canal do Valongo era um porto de desembarque de escravos, para quem não sabe. Tem gente correndo atrás de Lexotan, que é um remédio para acalmar, para esfriar a ansiedade. E não é à toa. Vem tempestade pesada por aí. Isso aqui eu estou me referindo ao comentário que já era corrente, que ia ter operação e que ia prender um deputado que não sabia quem. Isso já era voz corrente no Rio de Janeiro. As pessoas mais bem informadas no Rio de Janeiro são as primeiras a saber, são as meninas do Job, as meninas e os meninos do Job. Porque eles ouvem confissões. Porque tem muita gente que está ali amargurada, vai lá, bebe umas e outras, promete casamento, promete tudo e conta tudo. Então as meninas do Job são muito bem informadas no Rio de Janeiro. Segundo, são os blogueiros, informantes de Polícia Federal e imprensa. Agora mesmo, ontem estava os trechos do depoimento do Rodrigo Bacelar no Fantástico. O trecho do depoimento do Rodrigo Bacelar, nem a defesa teve acesso ao conteúdo do processo de depoimento, a imprensa já tinha. Vazamento de informação. Não vazou, não? Vazou a informação. Vazou para quem? Quem é que vaza a informação? Quem vaza a informação, vaza de dentro. Quem vaza a informação é a polícia. E Comando Vermelho não precisa de informação de Rodrigo, não, que é mais bem informado que o Rodrigo. Os chefes do Comando Vermelho são mais bem informados do que qualquer político. Sabe aonde a coruja dorme e paga bem por informação, todo mundo sabe disso, gente. História é essa? Informação vem de graça? Informação é poder? Informação vem de graça? Deputados da LERJ são os últimos a saber, são vendidos. Vai vendido na história. Quando eu digo são vendidos é o seguinte, que vai vendido, não sabe onde está pisando, não sabe quem é quem. A LERJ é o lugar em que circulam menos informações. Os blogueiros aqui fora, aqui, os informantes de polícia, têm muito mais informação que deputado na LERJ. Quer saber das coisas do Rio? Vá às meninas e os meninos do Job. Vai saber de tudo. Mas eu vou agora aqui aos trechos do depoimento do Rodrigo, o que o Rodrigo falou, porque nós capturamos aqui o vídeo do que o Rodrigo falou no depoimento. Aí o Rodrigo, quando ele chegou à Polícia Federal, quando foi decretada a prisão, e o que ele disse. Põe aí, por favor. Não estou aqui para entregar colega, não estou aqui para proteger colega também que faz nada errado. Como que o senhor conheceu o deputado TH Joias? Conheci o deputado TH Joias quando ele tomou posse. O senhor possuía alguma relação prévia de amizade ou relação íntima com o deputado TH Joias? Nunca o tinha visto na vida. Nunca. E depois que ele assumiu o mandato, o senhor construiu essa relação? O senhor tem... Construí uma relação natural, sou presidente do parlamento, tenho que atender todos indistintamente, independente
né? Mas de natureza pessoal ou se teve ali a... Só profissionais e só naquele âmbito ali da Assembleia. Ele manda uma mensagem, boa noite 01, porque lá todo mundo, por eu ser presidente, é natural de me chamar de 01 da casa, né? Você recorda se ele te mandou alguma foto, algum vídeo antes? Eu acho que ele mandou uma coisa que ele quer retirar, uma geladeira, alguma coisa assim. Foi aí que eu chamo ele de doido. Era carne, uma geladeira só de carne. Veja bem, o cara vai ali e destaca o seguinte, o que ele diz ali? Ele fala que ele não tá ali para entregar colega. E não tá mesmo. Vai entregar colega? Vai entregar para quê? Ele é presidente da Leste, ele não é o caguete, ele não é informante de polícia. Vai entregar quem? E não tá ali também para proteger. Ponto. É certo. Aí o cara liga para ele, ele não vai atender, ele tá proibido. Daqui a pouco agora o presidente da Leste tem que pensar 2 vezes antes de atender o telefonema de um outro deputado que é parlamentar com ele, que tá diplomado pela Justiça Eleitoral. Eu acredito é o seguinte, que nesse momento aqui, o que se conseguiu produzir no Rio de Janeiro com essa operação da Polícia Federal foi um desgaste muito grande da própria Polícia Federal, das instituições, um desgaste muito grande, mais acentuado do Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, porque foi um motivo frouxo para decretar a prisão de um presidente de parlamento. E nesse momento ali a LERJ está na obrigação de defender o parlamento, no se trata de Rodrigo, no se trata de A, no se trata de B. Você deve admitir isso com nenhum deputado. Se não tem flagrante, não tem que ser preso. Tem norma para isso. E a LERJ, o parlamento não ter acesso a processo de deputado, é uma afronta, é uma instituição. Então a Polícia Federal nesse momento, acho que o governo federal nesse momento, o governo Lula, o Ministério da Justiça, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, deveria repensar nessa situação. Eu não sei quem comandou essa operação, não sei quem é o delegado, não conheço, mas deveria repensar nisso, porque o que se produziu no Rio de Janeiro com isso aí foi um efeito colateral, foi a redenção do bolsonarismo. Isso aí deu, sabe o que? Argumentos. Isso deu argumentos de que o Estado de Direito no Brasil está corroído. Está corroído o Estado de Direito. Então, nesse momento aqui, o que se produziu, o efeito colateral disso, é a redenção do bolsonarismo. Estão conseguindo canonizar daqui a pouco o Bolsonaro. Olha que loucura, hein? Alguém daqui a pouco vai conseguir canonizar o Jair Bolsonaro. Vai vitimizar o Jair Bolsonaro. E a mensagem que manda para toda a classe política, para todos os parlamentos é o seguinte: você pode ser a próxima vítima desses abusos que estão sendo cometidos, que são os mesmos abusos, que são heranças ainda da Lava Jato, são práticas lavajatistas. Eu vou agora aqui, por exemplo, ao que diz o prefeito de Varriçai, que também é colega, é jornalista, o Lauro Fabre. Varriçai é uma cidade no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Lauro Fabre, que já participou algumas vezes até desse programa aqui antes de ser prefeito, mas ele gravou um depoimento na rede social dele muito lúcido e corajoso com relação a essa questão do Rodrigo Bacelar. Não se escondeu, porque tem gente de bata coberta. Tem gente que se esconde, fica com medo, fica com receio, que não sei o quê. E quando vem esse massacre midiático e vem repórter, jornalista tentando crescer em cima, tentando lacrar, fazer lacração em rede social, vai pra televisão, gravar vídeo para depois fazer lacração em rede social. Virou moda isso agora também. Porque jornalista, com a televisão, a TV aberta, ela vai perdendo a hegemonia, então ele tenta lacrar. Ele usa do vídeo da TV para lacrar em rede social. É manjado isso. Mas nós vamos aqui ao que diz o Lauro Fabre e que é muito apropriado. Vamos ao que diz o Lauro. Olha, eu sei que o vídeo que eu vou gravar agora vai ser muito questionado por algumas pessoas, tudo bem, mas eu lembro que eu sou jornalista, eu sou formado, pós-graduado, e apesar de amigo do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, eu me posiciono aqui pelo princípio daquilo que eu acredito. Como prefeito de uma das 92 cidades do estado do Rio, acho que o silêncio nunca ajudou a democracia. Eu respeito muito o judiciário, mas também respeito o parlamento. O presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, foi preso sem flagrante por uma suspeita de ter vazado uma conversa entre deputados. Ele é deputado, TH Joias é deputado. Nenhuma prova concreta, nenhum crime inafiançável. Se você reparar nas notícias, tudo fala em suspeita de que teria avisado um colega sobre algo. Nós sabemos como é a vida real. Em qualquer ambiente de trabalho, escola, empresa ou órgão público, quando a gente fica sabendo de alguma coisa, de algum amigo, de algum colega de trabalho, a gente comenta com o colega. Eu estou falando mentira? Claro que não é. E não estou dizendo que isso aconteceu, mas estou só me posicionando. Estou dizendo que isso acontece com todo mundo.
Isso faz parte do convívio. E existe uma contradição enorme nesse caso, porque blogs e podcasts anunciavam a prisão antes dele saber. Se ele tinha a informação privilegiada, por que foi o último a saber? Se houve vazamento, não começou por ele. Rodrigo foi para um compromisso, aceitou o convite e a internet anunciava antes do ocorrido. Agora, o ponto mais importante. A legislação diz que a Alerj precisa votar se mantém ou revoga essa prisão. E essa votação deve acontecer amanhã. Essa votação não é sobre o Rodrigo, é sobre a autonomia do parlamento, é sobre a Constituição, é sobre a democracia. Conversas entre colegas não são crime. Transformar isso em delito é perigoso para todos nós. Não houve flagrante, não há prova de vazamento, conversa entre colegas não é crime, a internet sabia antes, então quem vazou? Isso não fecha. E quando não fecha, a gente sente no instinto, sente no coração. Aliás, essa narrativa aí do Comando Vermelho, ela é tendenciosa porque ele estava prestes a assumir o governo do Estado que faz um combate justamente ao Comando Vermelho. Então, aquilo que estava impulsionando, resolveram ligar. Os principais jornais direcionam o caminho das notícias e a narrativa faz com que o povo se posicione. Eu não estou falando sobre narrativas, eu sou imparcial. Sei que alguns vão dizer que meu comentário está influenciado porque eu sou amigo do presidente da Alerj, mas seria mais fácil para mim ficar quietinho. Mas as pessoas são diferentes. Eu posso estar errado porque eu sou um ser humano. Mas lembre-se, quem mandou prender também tem muitos amigos e também é um ser humano. E perfeito, só Deus. Olha, e agora eu quero chamar a atenção aqui para o que o Lauro está falando, porque é verdade, essa questão de Comando Vermelho, justamente no momento em que o Rodrigo assumiria o governo e no momento em que o governo é condenado, é criticado, é denunciado em organismos internacionais por ter comandado, ter deflagrado uma das operações mais letais da história do Brasil, justamente no território dominado pelo Comando Vermelho, que foi o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, no qual fui crítico. Sou um dos críticos daquela ação, que eu achei uma letalidade, porque esse tipo de invasão, de ocupação de favela, o risco que se corre ali de atingir pessoas que são inocentes, mas quando a própria comunidade apoiou a operação do Estado, apoiou a operação, o Rio de Janeiro dando um amplo apoio, a popularidade do governador, do Cláudio Castro, após esse episódio, deu uma elevada. O Estado do Rio de Janeiro passou a ser emblemático, então a ADPF veio para dentro do Estado do Rio de Janeiro, já tinha uma ADPF aqui no Estado do Rio de Janeiro, então isso convulsionou após esse episódio, após essa operação. Mas aí precisa definir o seguinte, afinal, o governo do Estado do Rio de Janeiro, ao entrar dentro, promover aquela carnificina dentro do Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, atacou território do Comando Vermelho ou não? Então assim, eu acho que as pessoas precisam definir exatamente que tipo de narrativa quer vender. Porque se vende que foi feita ali uma carnificina, que se denuncia em organismos internacionais e por outro lado se vem para cá dizer o seguinte, que o governo e que a Alerj está protegendo o Comando Vermelho. Mas qual? Tem mais de um Comando Vermelho? Tem Comando Vermelho do B agora? Tem PCB, PC do B, tem Comando Vermelho do B? Então você precisa definir essas coisas, meu Deus do céu. O relatório da Polícia Federal até aqui é um relatório frouxo, está patente, as críticas são intensas. E o que se tentou promover ali foi um assodamento, um cerco midiático sobre a Alerj para pressionar. O que se viu no que se extraiu de conteúdo ali agora, que é um conteúdo frouxo, que eu estou falando aqui já há algum tempo, o que se extraiu, atirar em algo assim a esmo, ouvir o galo cantar não se sabe onde, e é um grande perigo. E eu vou dar aqui só um alerta. Tem gente surtada, em estágio de surto psicótico, falando em rede social, as pessoas que estão visivelmente fora de si, as pessoas que estão com traço de loucura, e eu estou vendo o seguinte, que vai gente embarcar, passarinho, olha, já diz o ditado popular, periquito que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro.